Ouçamos todos boa notícia que vem da vida, que vem do amor. Ouçamos todos boa notícia, é o Evangelho de Deus Salvador. Olá, queridos amigos, sejam muito bem-vindos para esse nosso encontro da leitura orante com a liturgia dominical, nos preparando para o próximo dia 23 de janeiro, o terceiro domingo do tempo comum. Este domingo, o terceiro do tempo comum, há alguns anos atrás, foi instituído mundialmente como o Dia da Bíblia. Aqui no Brasil, nós temos o costume de celebrar o Dia da Bíblia no mês de setembro, dia 30 de setembro, encerrando o mês da Palavra de Deus. Porém, há esse costume, especialmente na Europa, em Roma, de que se celebre o Dia da Bíblia agora, no terceiro domingo do tempo comum, que é justamente a semana de oração pela unidade dos cristãos lá em Roma. Aqui no Brasil também nós celebramos essa semana lá depois da Páscoa, lá naquela semana de Pentecostes. Então, como lá em Roma há esse costume, hoje é também considerado na igreja inteira, mundialmente, como o Dia da Bíblia. Justamente porque as leituras desta liturgia, elas falam muito sobre a palavra de Deus. São leituras muito ricas de significados, de simbolismos. Então vamos beber dessa riqueza que são as leituras desta liturgia. Este dia 23 de janeiro, tradicionalmente, isso mais presente no calendário litúrgico antigo, como o dia do casamento de Nossa Senhora e São José. 23 de janeiro se chama o dia do desponsório da Virgem Maria e São José, ou seja, o dia em que os dois se uniram em matrimônio oficialmente no templo diante do sacerdote. Então, com essa tradição, vamos rezar por todos os casais, por todas as famílias, pelos jovens e por todos os que se preparam para a cerimônia do seu matrimônio, para que sejam assistidos, amparados e abençoados pela Virgem Maria e São José. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Juntos passemos ao primeiro passo desse nosso exercício, a leitura. Leitura do livro de Neemias. Naqueles dias, o sacerdote Esdras apresentou a lei diante da assembleia de homens, de mulheres e de todos os que eram capazes de compreender. Era o primeiro dia do 7º mês. Assim, na praça que fica defronte da Porta das Águas, Esdras fez a leitura do livro, desde o amanhecer até ao meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e de todos os que eram capazes de compreender. E todo o povo escutava com atenção a leitura do livro da lei. Esdras, o escriba, estava de pé sobre um estrado de madeira, erguido para esse fim. Estando num lugar mais alto, ele abriu o livro à vista de todo o povo. E quando o abriu, todo o povo ficou de pé. Esdras bendisse o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, levantando as mãos: Amém, Amém. Depois inclinaram-se e prostraram-se diante do Senhor com o rosto em terra. E leram clara e distintamente o livro da lei de Deus, e explicaram seu sentido, de maneira que se pudesse compreender a leitura. O governador Neemias e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas, que instruíam o povo, disseram a todos: Este é um dia consagrado ao Senhor vosso Deus. Não fiqueis tristes nem choreis, pois todo o povo chorava ao ouvir as palavras da lei. E Neemias disse-lhes: Ide para vossas casas e comei carnes gordas, tomai bebidas doces
e reparti com aqueles que nada prepararam, pois este dia é santo para o nosso Senhor. Não fiqueis tristes, porque a alegria do Senhor será a vossa força. Palavra do Senhor, graças a Deus. Muito significativa essa leitura do Antigo Testamento. Olha que interessante, e aqui a gente já entrevê um pouco do espaço sagrado do culto, do lugar da proclamação da palavra, aqui no caso a proclamação da lei, né? A lei para o Antigo Testamento é a palavra de Deus. Então percebamos, há um dia especial para a proclamação dessa palavra, como para nós existe o domingo, o dia do culto. Há uma leitura solene dessa lei, dessa palavra, como também nós temos na celebração eucarística um momento especial, solene para a proclamação. Há um lugar especial para a proclamação da palavra que diz: um estrado de madeira erguido para esse fim. Estando num lugar mais alto, ele abriu o livro à vista de todos. Como aqui nós temos o ambão da palavra, num lugar mais alto, um lugar solene, preparado somente para esse fim. Aqui na paróquia nós frisamos bastante, olha, no ambão da palavra nós vamos proclamar somente as leituras. O ambão é só para a palavra de Deus. Então, primeira leitura, o salmo, ainda que cantado, sempre do ambão, porque salmo também é palavra de Deus. Nunca cantar o salmo de outro lugar, do lugar dos cantores, não. Existe um lugar para isso, para a proclamação da palavra, para o canto da palavra, que é o ambão da palavra. Segunda leitura, claro que a instrução geral do Missal Romano recomenda de que as preces é o único item que não é diretamente palavra de Deus, mas que pode ser feita do ambão, como também pode ser feita de outro lugar. Mas as preces sim, pode ser feita do ambão, porque são orações que brotam da proclamação da palavra de Deus. Então, bonito perceber esse contexto da nossa leitura. Depois, a proclamação da palavra e a explicação do sentido dessa palavra. Como na celebração nós temos a liturgia da palavra, dentro dela as leituras e a homilia, como uma explicação da palavra. Então, muito bonito a gente olhar com muito carinho e atenção para essa leitura, que ela é muito rica de significado. O povo chorava ao ouvir a proclamação da palavra, de emoção, chorava de alegria, né? Ali o autor sagrado diz: não choreis, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Então olha que bonito, né? Palavra de Deus, nossa alegria. Cuidemos nessa leitura com as seguintes palavras e expressões. O nome dos dois personagens que aparecem na leitura: o governador Neemias, então repetindo duas vezes a letra E, o sacerdote e escriba Esdras. Há o costume de a gente dizer esse nome como Esdras e não Esdras. Geralmente, quando a vogal inicial ela é acentuada, ela vai ter o acento gráfico. E aqui, como não tem, nós dizemos Esdras. Não é uma regra, mas é um costume de que quando a primeira vogal não é acentuada, a gente não acentua na pronúncia. Aqui aparecem duas funções no culto, que devemos cuidar também: escriba e levita. O escriba é aquele que é o responsável pela leitura, pela conservação da lei. E o levita é aquele que explica, é como se fosse o catequista, o que doutrina sobre a lei. Outras palavras e expressões: bendice, clara e distintamente. Aqui aparecem também algumas expressões entre aspas. Quando dentro da leitura estão as aspas, é sinal de que alguém está falando, então precisamos fazer a entonação da fala. E ali bem mais no final da leitura, é bem interessante quando diz assim: disseram a todos: este é um dia consagrado ao Senhor vosso Deus. Não fiqueis tristes nem choreis, pois o povo chorava ao ouvir as palavras da lei. Então há, entre aspas, quem está falando e logo depois uma explicação. Então a entonação, quando a gente termina as aspas, deve ser diferente também. Salmo responsorial dessa liturgia, o Salmo 18. Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. Vossas palavras, Senhor, são espírito
A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. Os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração. O mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos é uma luz. Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. É puro o temor do Senhor, imutável para sempre. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. Que vos agrade o cantar dos meus lábios e a voz da minha alma, que ela chegue até vós, ó Senhor, meu rochedo e redentor. Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. Nesse salmo, cuidemos aí com duas expressões. Imutável para sempre, ou seja, fixo, não muda. E a outra expressão aqui na segunda estrofe, os preceitos do Senhor são precisos, ou seja, são corretos. Então, cuidado para a gente não correr o risco de dizer preciosos, porque, sim, também são preciosos, né? Mas aqui está escrito precisos. Então, cuidado na proclamação dessa estrofe. A segunda leitura dessa liturgia, no lecionário da leitura, há duas opções de segunda leitura, uma mais longa e uma mais breve. Aqui na nossa paróquia nós vamos fazer a opção da mais breve, porque a mais longa é bem longa essa segunda leitura. Então aqui vamos optar pela mais breve. A mais breve, no fundo, é um trecho da mais longa, então a leitura é a mesma, só que uma tem versículos a mais do texto e a outra ela é um recorte daquela mais longa. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito, para formarmos um único corpo, e todos nós bebemos de um único Espírito. Com efeito, o corpo não é feito de um membro apenas, mas de muitos membros. Vós todos juntos sois o corpo de Cristo, e individualmente sois membros desse corpo. Palavra do Senhor, graças a Deus. E o Evangelho retirado do início do evangelista Lucas. Lembrando que estamos no ano litúrgico C, onde no tempo comum evidenciamos mais os textos do Evangelho de São Lucas. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que, desde o princípio, foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo, poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galileia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres.
Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que bonito esse trecho do Evangelho, na verdade são dois trechos. É um trecho inicial, uma introdução do capítulo 1 de Lucas, e um outro trecho a partir ali de onde diz naquele tempo, que é do capítulo 4. Então um pedaço do capítulo 1 e um pedaço do capítulo 4 de Lucas. Muitas informações, muitos elementos bonitos para a nossa meditação. Recordo que aqui nossa paróquia, o nosso vigário, Padre Venceslau, tem como lema de ordenação esse trecho do Evangelho de Lucas: O Espírito do Senhor está sobre mim. Que foi o trecho que Jesus proclamou. Jesus também fez a leitura no culto. Então, bonito perceber esse ministério da leitura como também um ministério de Jesus. Interessante aqui que Jesus não lê aleatoriamente um trecho da Escritura. Ele busca, aqui diz, né? Jesus achou a passagem. Então, Jesus queria ler esse trecho. Então não foi assim, abriu o livro e leu qualquer passagem. Não, Jesus procurou e quis ler esse texto, para dizer que agora essa profecia se cumpre nele mesmo. Nós, queridos amigos, não somos a religião do livro, não somos a religião da Bíblia, somos a religião da palavra. Por isso que nós nunca tivemos o costume de talvez trazer a Bíblia para a missa, porque para nós não é importante trazer o livro. Para nós é importante ouvir a palavra. A palavra de Deus só tem sentido quando o livro que nós temos é lido, é proclamado oficialmente, solenemente, como na primeira leitura e como aqui no Evangelho, Jesus. Se o próprio Jesus quis uma palavra que fosse proclamada, nós sim somos a igreja da palavra. Não somente do livro. Livro pelo livro não tem sentido, mas somos a religião da palavra. O próprio Lucas, na introdução do Evangelho, diz que muitas pessoas tentaram escrever os relatos sagrados, colocar em ordem, e ele mesmo decidiu então escrever esse relato também. E aqui parece que Lucas ele direciona esse trecho inicial, esse bilhete. Ele diz assim: também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, ó Teófilo. Os estudiosos de Bíblia, em teologia, eles falam muito sobre esse Teófilo. Quem é o Teófilo? Será que foi alguém mesmo que existiu? Será que foi um amigo de Lucas? Será que foi alguém que Lucas escreveu um livro, uma carta, o seu evangelho? Porém, esse nome ele é muito significativo. Do grego, esse nome, Teófilo, vem de duas outras palavrinhas. Theos, que significa Deus, e Philos, que significa amigo. Portanto, se foi ou não uma pessoa, nós não temos exatidão de saber com certeza, mas fiquemos com esse significado. Também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, ó Teófilo, ó amigo de Deus. Que nesse domingo da Palavra de Deus possamos sentir como também direcionadas para cada um de nós esta proclamação solene da Palavra, para nós, Teófilos, amigos de Deus. Com muita fé vamos fazer a nossa oração com as preces da comunidade, respondendo depois de cada oração: Pai Santo, atendei-nos. Pai Santo, atendei-nos. Confirmai vossa Igreja em sua missão de anunciar o Evangelho e propor a vida para todos os homens e mulheres, nós clamamos a vós, Senhor. Pai Santo, atendei-nos. Olhai com misericórdia para a nossa comunidade e fortalecei-a na esperança de viver na fraternidade e na solidariedade, nós clamamos a vós, Senhor. Pai Santo, atendei-nos. Fortalecei o empenho das pessoas de bem em favor da paz e da concórdia entre os povos e nações, nós clamamos a vós, Senhor. Pai Santo, atendei-nos.
Dai-nos um coração simples e humilde, capaz de compreender os sinais dos tempos e ter atitudes libertadoras, nós clamamos a vós, Senhor. Pai Santo, atendei-nos. E como contemplação, que possamos olhar o mundo com os olhos de Deus, olhar esta bela liturgia no dia da Bíblia, no dia da palavra, com os olhos de Jesus, que proclamou solenemente a palavra de Deus, seja nesse trecho de Lucas, seja com toda a sua vida e o seu ministério. Que possamos fazer um exame de consciência, olhar para a nossa vida e pensar: que lugar, que destaque damos para a palavra de Deus em nossa vida? Talvez como um gesto concreto, em casa nós sempre temos bastante Bíblias, 2, 3, ganhamos de presente. Vamos dar uma Bíblia, talvez para quem não tem, ou para quem precisa de uma Bíblia nova, mas vamos fazer também com esse gesto com que a palavra de Deus chegue a todas as pessoas. Com muita alegria, com muita fé, vamos celebrar este terceiro domingo do tempo comum.